Boa noite! Estamos iniciando hoje mais um Quebrando Tabus. E hoje vamos falar sobre um tema que é um pouco polêmico entre nós. Qual seria esse tema? A questão da banalização do sexo. Aí você pode perguntar, poxa, como assim a banalização do sexo? Gente, nós sabemos que hoje o sexo é visto como uma coisa feia, certo? Como algo que é errado, como algo que é pecado, como algo que é sacanagem. Quando, na verdade, a gente sabe que não é dessa maneira que as pessoas falam, que as pessoas criam, que as pessoas conceitam, que as pessoas praticam e levam em mente. Aí a gente pode perguntar, oxe, como assim? Não é o que eu aprendi durante a minha vida toda. Será se eu aprendi sobre sexo durante a minha vida toda de forma errada? Sim. Passamos a nossa vida toda tendo o conceito errado de sexo. Como assim, conceito errado de sexo? Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, o sexo é pecado. Só deve ser feito depois do casamento. Antes disso, a mulher tem que andar igual aquela mulher do pânico, com aquele ferrinho lá e dá choque. Se triscar, dá choque, certo? Então, durante muito tempo, ele era visto dessa forma, que era para ser praticado depois do casamento, que era algo feio. E até hoje, as pessoas elas têm esse conceito de sexo, que é algo feio. E o que acaba acabando mais ainda com esse conceito são nossas escolas, certo? Poxa, como assim nossas escolas? O que é que nossas escolas têm a ver com isso? Gente, algumas escolas tentam ter a disciplina de sexualidade na escola, para tentar quebrar alguns desses paradigmas sociais que existem. Porém, infelizmente, a nossa educação ela não consegue trabalhar com essa parte da educação sexual. Poxa, por que não consegue trabalhar? Primeiro, porque não existem professores capacitados o suficiente para trabalharem com essa disciplina. Poxa, como assim? E vai um professor que não seja capacitado? Vai. Como assim? Da seguinte maneira. O professor, ele tem a sua disciplina. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer de ele, para completar a sua carga horária, ele pega aquela disciplina X, que no caso seria a disciplina de educação sexual. E o que acontece quando ele pega aquela disciplina X? Ele não trabalha da maneira que deveria trabalhar. Como? Leva filmes, leva outras coisas para os alunos fazerem, menos o ponto X, que seria realmente trabalhar a sexualidade. Então é isso que acontece, certo? E detalhe, às vezes, muitos professores, eu vou falar assim, 99,9%, eles mesmos têm preconceito em trabalhar com essa temática. Então, se eu não tenho experiência com a área de sexualidade e vou trabalhar com essa temática, poxa, como é que eu vou conseguir trabalhar com ela se eu, além de eu não ter experiência, eu tenho um preconceito em relação ao conceito de sexo e não gosto de falar sobre isso? Poxa, como é que eu vou trabalhar com isso? Será que os meus alunos eles vão ter o conceito que realmente deveria ter? Não. Aí o que acontece? O sexo, ele fica sendo banalizado, vulgarizado e mal conceituado, certo? Infelizmente, é isso que acontece com o sexo. Na verdade, o sexo ele deveria ser visto de maneira natural. Poxa, como assim de maneira natural? Por exemplo, graças ao sexo é que existe a procriação, certo? Graças ao sexo é que as pessoas concretizam os sentimentos que elas sentem. Então, com o tempo ele passou a ser vulgarizado. Por quê? Muitas vezes por falta de conceito,
em relação a ele, e também muitas vezes por curiosidade, certo? Quando na verdade, quando fala falta de conceito e curiosidade, a gente pode unir os dois em um só. Por exemplo, a menina, ela cresce em um determinado lar, e naquele determinado lar, a mãezinha dela fala todos os dias para ela: olha, cuidado. Aí conta aquela história da Mônica e do Cebolinha, que é uma história bem, bem antiga. Cuidado, não queira praticar sexo, porque é feio, só pode depois que casar. E se você perder sua virgindade antes do casamento, Nossa Senhora vai e pega a coroinha, que no caso simboliza a virgindade, e sai chorando. Então a menina fica com aquilo na cabeça, que é feio. E vai crescendo, e começa a ter as suas curiosidades. E dentro daquela curiosidade, chega o ponto que ela não pode falar com a família em relação a isso. Poxa, pelo amor de Deus, como é que eu vou dizer que eu tenho curiosidade em relação a isso? Se isso é feio. Se eu disser isso, automaticamente eu já vou estar pecando. Então a menina guarda aquilo tudo para ela. Fica guardado. E chega uma determinada época que ela começa a fazer amizades aleatoriamente. E dentro dessas amizades, ela acaba tendo conceitos de sexo erroneamente, certo? Elas acabam aprendendo com outras pessoas o que seria sexo de maneira errada. Aí vira uma bola de neve. Aí aquilo vai virando aquela bola de neve, porque ela muitas vezes pode até acabar praticando por curiosidade, só para tirar aquela dúvida que ela tem em relação a isso. E da mesma forma o menino, ele cresce vendo também o sexo de forma vulgar. Então o que acontece? Ele escuta palavrões, porque infelizmente muitos dos palavrões que existem são voltados para a banalização do sexo. Por exemplo, muitos comentários que tem aí em muitos lugares: aí dentro, é voltado para o sexo. Vá, aí fala aquele nome bem grande, certo? Voltado também para o sexo. Outras também são alguns gestos obscenos que são feitos, que também acabam banalizando o sexo. Então, isso dentre outras formas aí que acabam banalizando, deixando o sexo ser visto como algo feio, como algo que é pecado, quando na verdade não é dessa forma que a sociedade fala o conceito de sexo. Na verdade, o sexo é algo importante, que faz com que as pessoas concretizem o sentimento delas e que aprendam a trabalhar seu próprio corpo. Tanto que, em relação a isso, se a gente for puxar o fio, vem outros problemas. Porque, assim, a banalização do sexo ela é um suporte para outras coisas que vão acontecendo. Como assim outras coisas que vão acontecendo? Por exemplo, a garota que não se conhece. A garota que não se conhece, ela, vamos dizer, por curiosidade, ela perde a virgindade e inicia sua vida sexual. Mas ela não consegue conhecer o seu corpo, ela não consegue chegar ao seu ponto G, ela não consegue sentir aquele tesão que as pessoas falam. E aí, valeu a pena conhecer o sexo de forma banal? O que foi que essa garota conseguiu ganhar com isso? Será se valeu a pena? Na verdade, o sexo, como as pessoas falam vulgarmente, não é só dar, chegar e dar. Na verdade, o sexo é você sentir prazer. Não é só o cara usar a mulher, é a mulher também usar o homem. Porque, outro ponto também que a gente pode conversar aqui é essa questão.
Tá em uma roda de amigos. Pronto, a gente pode até fazer uma comparação aqui, gente. Vamos fazer uma comparação com a comparação que sempre acontece. Tá em uma roda de amigos. Aí a doidinha passa. Quando ela passa e ela já tiver ficado com alguém dos carinhas que estão lá no grupo de amigos, o que é que ele pode dizer? Porque a gente sabe que o homem se amostra dizendo isso. Eu não vou dizer todos, vou dizer 99,8%. Certo? Ele se amostra fazendo isso. Então a menina passa, aí ele pega e diz: ó, já peguei, já comi. É isso que acontece. Isso nos grupos, se a menina passar. Agora você acha que um grupo de mulheres passa um carinha lá, uma delas vai dizer isso? Ó, já peguei. A gente sabe que não. Pode até acontecer, né? Porque a gente sabe que nós mulheres estamos progredindo. Mas dificilmente isso pode acontecer. Isso eu acho que é 2% em 100 pode acontecer. Vai mais acontecer no grupo de amigos. Outro exemplo também. Você conheceu aquele gato, aquele boy magia que você diz: eita, esse é pra casar. Esse daí vai. Aí você tá falando com aquela sua amiga, porque a gente sabe que todo mundo tem aquela amiga que coloca a gente pra baixo, não é isso? Tem aquela que aumenta demais, tem aquela que baixa demais, tem aquela intermediária. Mas em relação àquela que baixa demais, ela pega e diz assim: nega, tu vai ficar com aquele doidinho ali, mas não tem futuro não. Ali só quer comer. Aí vejam só o conceito que tem-se dos homens. Que o homem, alguns, né? Não vou aqui generalizar. Só querem pegar, só querem conhecer, só querem comer pra estar falando no grupo de amigos que fez aquilo. Certo? Mas por quê? Por que será, gente, que só acontece isso com o homem? Porque a mulher também ela não pode também se aproveitar do homem. Porque só o homem pode se aproveitar da mulher. Será se realmente é isso que acontece? Será se é só o homem que se aproveita da mulher? Aí vem aquela resposta: depende. Depende. Como assim depende? Por exemplo, se for uma garota que apenas praticou sexo por mera, como eu falei pra vocês, por mera curiosidade, aí, de certa forma, ele vai estar se aproveitando dela. Por quê? Porque ali ela é só uma bonequinha. Só uma bonequinha sexual. Ela não sabe o que é o ponto G. Ela não sabe quais são os lugares que ela se sente bem quando ela é tocada. Então, ali, realmente ele pode estar usando ela. Mas se for uma garota que conhece seu corpo, que gostou, que sentiu prazer e tal, será se realmente ele se aproveitou dela? Será se ela também não se aproveitou da situação? Aí vem o gancho de outra temática, que seria o gancho da temática da mulher se conhecer. Parar de ver o sexo de forma banal, certo? Acabar com essa banalização do sexo e acabar levando para aquele lado importante, certo? Qual é o importante? Tem vários, certo? Qual seria o centro que eu acabei de falar para vocês? Que o sexo é importante, o sexo é resultado de procriação, certo? Aí qual seria outro lado importante? A mulher se conhecer, certo? E como é que ela se conhece? Ela tendo primeiramente a mente aberta. Tendo uma família que conversa com ela sobre isso. Apesar, gente, que existem mulheres que elas não precisam conversar com a família. Elas buscam informações com médicos, enfim, com outras pessoas e até com amigos. E, por exemplo, a gente pode até raciocinar aqui. Uma mulher que tem esse conceito que o sexo não é algo feio, que o sexo é algo importante para a procriação. Beleza, ela tem aquele conceito. E ela começa a conhecer seu corpo. Antes dela chegar até a sua primeira aventura sexual, ela já vai conhecer o seu corpo, já vai saber onde cada ponto irá tocá-la de maneira boa, razoável ou ruim.
certo? Então, a mulher, quando ela se conhece, ela é mais feliz. A mulher, quando ela se conhece, ela não precisa necessariamente de estar de um lado de um homem. Outra coisa, olha aí, acabei de lembrar. Os homens, eu não vou generalizar, eu vou dizer 90%. Eles se preocupam muito. Alguns, não vou falar todos, se preocupam muito da mulher ela adquirir essa independência sexual. Por quê? Porque a partir daí eles vão perceber que elas não vão depender dele 100%. Elas podem chegar ao ponto G delas apenas com a ajuda delas mesmas, certo? Aí vem novamente o mesmo fato da mulher ela precisar se conhecer, sem ter vergonha do seu corpo. Porque, por exemplo, muitas mulheres, quando elas estão naquela fase de masturbação, antes dela ter a primeira relação sexual dela, a tendência é ela conhecer bem o seu corpo. Ela usar, tem até, não sei se é mito, mas muitas pessoas fazem aquela história da mangueira, que usa a mangueira para se excitar, para chegar ao ponto G. Elas usam as mãos. Então, a partir dali, ela está se conhecendo. A partir dali, ela vai conhecer o seu ponto G. E quando ela for ter, posteriormente, a sua relação sexual, ela já vai saber os seus pontos, certo? Não vai precisar ser aquela bonequinha, aquele objeto sexual masculino. Então, podemos perceber que o sexo ele é um universo extenso. Nele, tem muitas coisas para a gente falar. Muitas. E, dentre elas, que eu estou enfatizando aqui, a banalização do sexo. E eu não quero esquecer de acrescentar para vocês a parte também das pessoas que sentem prazer por pessoas do mesmo sexo, né? Já que está falando de banalização, a gente sabe que não existe banalização só entre héteros, também existe banalização entre pessoas que são do mesmo sexo. Como assim aconteceria essa banalização? Por exemplo, inicia-se pelo ato em si. Muitas pessoas falam que, assim, palavras pejorativas em relação a isso. E são pessoas que fazem parte do grupo dos homossexuais, ou como chamam, homoafetivos. Muitos deles não se conhecem. Eu já tive contato com pessoas homossexuais que não conseguiram também chegar no seu ponto G, certo? E em relação a isso, eles ficam com muita dúvida. Nossa, eu não consigo chegar no meu ponto G, mas eu sei que eu não gosto de pessoas do sexo oposto. Aí também acontece de algumas pessoas homoafetivas também se tornarem esse brinquedinho que as mulheres, desde séculos passados, têm. Uma pergunta aqui, que muitas pessoas fazem e eu guardei para falar com vocês agora. Já que estamos falando de sexualidade, eu gostaria de destacar isso. Muitas meninas, elas ficam com aquele menino que elas tinham vontade e tal, e elas são virgens no corpo e acabam fazendo algumas coisas escabrosas lá durante o fica e dizem que continuam virgens. Aí, aproveitando aqui, eu quero aproveitar que eu estou falando sobre essa banalização e responder algumas perguntas que me fizeram, certo? Dentre elas essa. Teve uma menina que me perguntou. Ela falou o seguinte: eu sou virgem e fico com meu namorado, a gente faz tudo menos a penetração. Aí ela queria perguntar: eu sou virgem ainda? Aí, assim, uma pergunta bem interessante. Assim, em relação à penetração, sim, né? Porque não entrou nada ainda. Mas
acho que muitas coisas que já foram feitas tá meio que perdido, certo? Então, para você que fez essa pergunta, sim, você continua virgem. Porém, você pratica algumas coisas que eu acho que talvez quem já pratica o sexo nem tenha essa experiência que você tem. Teve outra pessoa que perguntou o seguinte: é vulgar? Olha só que interessante essa pergunta. A mulher ficar com o cara, por exemplo, conheceu ele hoje em uma festa e fez sexo com ele, acaba sendo vulgarizada como mulher, acaba virando uma banalização do sexo, isso também? Olha, no meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, existe um instinto entre as pessoas que deve ser levado, certo? Esse instinto. Então, você que perguntou isso, se você fizer sexo com a pessoa sem conhecer, se você está banalizando o sexo. Não, você não está banalizando o sexo. Pelo contrário, você está progredindo, certo? Você está mostrando que você sabe o que você quer, que você conhece o seu corpo. Como assim conhece o seu corpo? Porque você sabe justamente a hora que você vai precisar usá-lo, certo? Outra pergunta também que me fizeram em relação à banalização do sexo. Me perguntaram por que o sexo é tão banalizado hoje. Eu acho que eu já respondi essa pergunta no início aqui, na introdução, mas eu vou responder de novo. Responder novamente. Olha, o sexo, ele é tão banalizado hoje por conta de falta de conceito que as pessoas têm, certo? Se as pessoas procurassem estudar um pouco mais sobre isso, com certeza elas quebrariam esse paradigma. Outra pergunta que me fizeram: se eu acho que nas escolas deveria ter aula de educação sexual. Não lembro se eu falei sobre isso, mas eu creio que eu já devo ter falado. Se eu estou falando, eu estou sendo um pouco repetitivo, mas como agora são as perguntas que me fizeram, eu vou responder aqui. Sim, toda escola, independentemente de ser pública ou privada, ela deveria sim ter a aula de educação sexual. Para quê? Para preparar a cabeça do jovem para que não banalize o sexo posteriormente, mostrando, como eu já falei para vocês, que o sexo não é algo feio, mas algo que vai para procriação e que não deve ser banalizado através de falas, de atos e de gestos, certo? Outra coisa também que me perguntaram em relação à banalização do sexo as danças. Algumas danças que existem. Essas danças, elas banalizam o sexo? Assim, algumas sim, certo? Porque, gente, é o tipo da coisa. Eu adoro forró, certo? De coração, eu amo forró. Só que, se a gente pegar a letra de uma música antiga e pegar uma letra de uma música de agora, você vê que o sexo está sendo banalizado, certo? Por exemplo, vamos aqui pegar... Vamos muito longe, não. Vamos para limão com mel. Você pega limão com mel. Aí vem. Numa noite de estrelas, saímos pra passear, de mãos dadas, namorados, com a vontade e um desejo soltos pelo ar. Então, a gente vê claramente que é uma letra romântica, certo? Que mostra aquele nosso lado romântico, o nosso lado de demonstrar o sentimento, certo? E se você pegar uma de agora, vamos lá. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha. Gente, isso tá banalizando o sexo, certo? Não só forró, tem outras formas também de música que estão banalizando, infelizmente, o sexo. Por exemplo, eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Sua presença
me deu onda. O teu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Gente, tem essa daí. Tem aquela outra. Então sarra, a bunda no chão, a bunda no chão. Então sarra, o popozão. Aí tem até o início dessa música. Esqueci o início, mas é em relação a isso, é voltado para isso. Aí, dentre várias outras. Então, assim, a gente pode ver claramente que aí tá banalizando o sexo, certo? Isso aí é uma forma de banalizar o sexo. Não que eu esteja falando aqui que forró não presta, não. Mas o forró hoje, ele banaliza o sexo. E o interessante, pessoal, é que por mais que banalize essa história aí da laranjinha que chupa aí a menina aí, todinha, sei lá. Por mais que banalize, mas o povo gosta. É assim, é ele falando lá da letra da música e as meninas gritando, cantando, dançando até o chão. Então aí, a menina automaticamente, ela está aceitando ser vulgarizada, certo? Automaticamente. Então é automático que acontece que aceitamos, eu digo aceitamos porque eu também gosto de forró, então de certa forma a gente acaba aceitando, infelizmente. Então, em relação à banalização do sexo, gente, se eu fosse falar, tinha tanta coisa pra gente conversar hoje, tanta coisa, mas eu preferi trabalhar os principais pontos, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha respondido as perguntas que me foram feitas, certo? Estou finalizando aqui, agora, o Quebrando Tabus, que teve como tema a banalização do sexo. Gostaria de deixar para vocês a mensagem que aprenda um pouco sobre sexo. Não o veja como algo feio, mas como algo importante para a procriação, para a questão do amor, para concretizar o amor, e não o veja dessa maneira feia que é vista hoje, certo? Então, estou ficando aqui agora. Sábado teremos outro Quebrando Tabus, onde também terei um tema para trabalhar com vocês, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.